Bah, eu me perdi na minha árvore genealógica. Passa a tua pra eu copiar aí. Tá, mas não faz igual. Muito bem. Aí, viu? Não fui eu que comecei dessa vez. Olá, povo de Deus! Aline, tudo bom? Tudo bem contigo, Pablo? Não, tá... Não, brincadeira, tá tudo ótimo, maravilhoso, perfeito, porque hoje nós finalizaremos a primeira trilogia Grande do dia. Católico. Grande. Vini já deu o ar da graça, né? Tá tudo bem com o senhor, Vinícius? Tudo certo? Tudo certo? Tudo bem. Faltam então 4 apóstolos pra fechar 12, Exato. mas são 13? Mas o quê? Como assim? E tem aquele Power Ranger que chega depois, né? O prata ou o branco. Tem o Power Ranger que chega depois. Ela foi que atrasada no negócio, né? Mas falar em Power Ranger... Não, depois a gente conversa sobre isso. Porque aquele episódio que vem vários Ranger vermelhos é muito massa, né? Todos os vermelhos, né? Eu, mano, não gostei muito do vermelho. Nunca fui fã do vermelho. Pessoal, hoje acaba o Catolitol. Catolitol. Foi muito bom estar com vocês até aqui. E pra não acabar, Vini, Naruto, bom ou ruim? Bom, claro. Então, beleza. Vamos continuar então com o nosso podcast, com nossa trilogia. E falaremos então de Vamos começar pelo Tiago. 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 Vai lá na árvore genealógica. Aliás. Bota lá, Tiago. Maior. Mas qual Tiago? Big. The biggest Tiago. Thiago G. O Thiago GG. Não, até uma dica. Eu tive esse momento de iluminação nessa semana. Que é uma coisa óbvia, mas é uma dica pra ti que Só eu que tava trabalhando com eletricidade. Sim. Meu Deus Diga, do céu. dica pra ti que vai fazer o vestibular e não decorou o nome dos apóstolos ainda que cai no vestibular, ó. Pensa que se tu sabe 3 nomes, tu já sabe 6. Que é Simão, Tiago Maior, um é o Simão Pedro e o outro é o Simão, um zelota que ninguém lembra dele. Aí o Tiago Maior, o Tiago Menor, aí o Judas Tadeu e o Judas, o traidor. Então, se tu sabe 3, tu já sabe 6, irmão. E daí os que sobram são aqueles famosos, que todo mundo lembra. Tomé, todo mundo lembra de Tomé. Tem a música. São Mateus, todo mundo lembra de São Mateus, ele escreveu um evangelho. Quem é que mais? Quem é que mais? São João, escreveu outro evangelho, todo mundo lembra também. Bartolomeu, ninguém lembra, vamos fazer um esforço. Mas E faltou pensa no 2. boteco. Faltaram 2 ainda. Quem que são? André. André, irmão de São Pedro, Protóclitos, primeiro apóstolo. E São Pedro, que a gente falou dele? já falei, que é o outro com nome grego. André é de nome grego, tem mais um de nome grego, que é o amigo dos cavalos, São Filipe. Pra quem não sabe, eu já falei isso, eu vou falar de novo. Filipe significa amigo dos cavalos. Mas enfim. Não, e faltou um, né? Porque tem um que nós vamos descobrir hoje que é apóstolo. Que é o famoso Kinder Ovo, surpresa. Mas isso aí vai... Acho que isso daqui é uma das coisas que mais dá uma bugada quando a gente fala em apóstolo. Claro, tem os que a gente não lembra. Maior Mas parte. mas acho que uma coisa muito louca é esse 13º apóstolo. Ou será 12º? Aguarde e verás. Ou ouvirás. No fim do episódio. Mas então, vamos começar com o Tiago Maior, né? Tiago Maior, ele é bem importante, vocês já vão ver por quê. Bom, todos são importantes, né? Mas ele é um dos famosinhos, assim, ele era um dos top de linha, né? Vamos dizer. A festa litúrgica dele é 25 de julho, né? 25 de julho. E ele era um daqueles 3 mais próximos de Jesus, né? Que alguns chamam de os 3 prediletos, porque tem vários momentos que Jesus leva eles consigo, né? Que são Pedro, Tiago e João. Jesus leva esse trio consigo para a transfiguração, só eles veem a transfiguração. Se eu não estou enganado, no Horto das Oliveiras, quando ele vai passar por aquele momento de dificuldade, que ele quer ter os mais próximos com ele, esses 3 aí mesmo. Então, querendo ou não, ele é um dos mais próximos de Jesus. Ele é irmão de São João Evangelista. O Joãozinho, pequeno Joãozinho, Little John, era o apóstolo mais jovem, que a gente vai, inclusive, ver hoje também. Eles dois são os chamados filhos de Zebedeu. Tem aquele trecho do Evangelho que a mãe deles, né, paga um micão, chega lá pedindo: eu venho te pedir, Jesus, que os meus filhos possam sentar um à tua direita e outro à tua esquerda no céu. E daí Jesus olha:
tu não sabe o que tá pedindo, né? Aliás, no céu não, porque ela não sabia que era o céu. Ela falou no teu reino, porque ela achou que talvez ele ainda ia fazer ali um reino terrestre, né? E daí ele, não, tu não sabe o que tu tá pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Perguntam. E os dois, sim, podemos. São uns bichos, sim, podemos. E aí Jesus confirma, de fato bebereis. Mas não é eu que posso dar um lugar à minha direita e à minha esquerda, mas o meu Pai que está no céu. Então esses dois aí que pediram esse lugar especial é São João e São Tiago. Provavelmente os outros apóstolos ficaram de cara depois, né? Eles voltaram primeiro a galera e os outros, tá, vocês estão achando que são quem? Nenhuma gurizada. Mas enfim, então ele era oriundo, né? Ele vinha de Caná da Galileia, já que São João veio de lá também, os dois vinham de Caná da Galileia, né? Tem uma tradição que nos diz que a mãe deles dois era Maria de Salomé, que teria ficado também na cruz de Jesus. A gente não tem certeza disso, uma coisa meio assim, né? Até porque tem muita Maria no Novo Testamento, mas é possível, né? São Tiago foi muito importante na comunidade dos apóstolos. Ele foi o primeiro bispo de Jerusalém, né? Foi bispo de... Bom, o primeiro não teve muitos, né? Mas ele foi bispo de Jerusalém. A tradição nos conta que ele tentou evangelizar os povos hispânicos, não é? Sem sucesso. E numa dessas ele estava bem desanimado. E ele se lembrou de Nossa Senhora. Nossa Senhora estava viva ainda, não tinha morrido. E aí... Ela morreu? Sim, depois ela morreu. E aí ela apareceu para ele através de bilocação. Ele teve uma visão de Nossa Senhora aparecendo para ele na cidade de Saragossa, às margens do rio Ebro, no alto de uma coluna, a fim de consolar ele e dar perseverança no apostolado. E aí essa seria a primeira aparição de Nossa Senhora que a gente tem notícia, né? Nossa Senhora viva ainda apareceu para ele, né? Através da bilocação. Claro, se São Padre Pio bilocava, Nossa Senhora não vai bilocar, pelo amor de Deus, né? É absurdo. Então, aí tem origem a devoção de Nossa Senhora do Pilar, que seria o título mais antigo de Nossa Senhora, já que ela recebeu em vida já. Tipo, Nossa Senhora de... Tarará, esse foi o primeiro, porque ela estava viva ainda. E tem hoje o santuário lá de Nossa Senhora do Pilar, onde ela teria aparecido, né, para São Tiago. E a festa dessa devoção é 12 de outubro, né? E ali foi justamente a Virgem Maria deu a missão para ele de construir, por isso que ele construiu de fato o santuário e os outros seguiram, né? E teria lembrado ele daquilo que Jesus disse para ele, né? Que Jesus disse que de fato ele ia beber o cálice que ele disse que ia beber. E o que é o cálice que Jesus bebeu? É o cálice do sofrimento, o cálice da morte, né? De derramar o próprio sangue. E São Tiago de fato fez isso, né? O que aconteceu? Ele voltou para Jerusalém e lá ele foi morto. Isso está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Foi martirizado em 44 depois de Cristo na cidade de Jerusalém. É interessante perceber que duas coisas. São Tiago era muito importante, já que o livro dos Atos fala dele assim claramente, fala da morte dele, mas ao mesmo tempo, poxa, ele era tão importante e o livro não detalha. Só diz que naqueles dias Tiago foi morto em Jerusalém e tal. Isso mostra como era muito comum a perseguição no início da igreja. Tipo, eles estavam acostumados, todo dia alguém morria, vamos dizer, todo dia aparecia alguém, esse cara foi perseguido, acharam ele e mataram ele. Então era muito comum a perseguição. E ele foi mártir, né? Mártir lá em Jerusalém. Antes eu falei que ele é um dos 3 prediletos de Jesus, vamos dizer assim, né? Os 3 que estavam mais junto ali. E aí é uma reflexão também que alguns autores, né, alguns santos fazem sobre esses 3. Pedro é aquele tema do amor fervente, assim, né? Aquele discípulo que tem um amor assim, eu vou fazer, não sei o que, né? E por mais que ele, né, teve ali o seu deslize, depois ele faz mesmo, né? Depois São João, que é aquele mais contemplativo, que tá junto ao mestre, coloca lá a cabeça no peito do mestre, toda essa questão contemplativa. E São Tiago como um serviço humilde, que muitas vezes passa despercebido. Ao lado de Pedro e de João, a gente não lembra muito de São Tiago, ele fica mais de lado. Mas justamente essa ideia do serviço humilde de São Tiago. E é uma reflexão muito bonita, né? Nesse sentido, ele tem muito a nos ensinar. E bom, sobre São Tiago é mais ou menos isso aí, né? Ele é, então, esse irmão de São João, não confundir com o outro Tiago, que é o Tiago menor, que a gente vai falar dele depois. Mas agora, vamos falar do brother do Tiago, que é o famoso Joãozinho. E por falar em brother, ele é muito brother do JC, né? Não, o Joãozinho... Sabe que eu vi uma foto no Instagram muito boa esses dias? Alguma página católica postou assim. Era São Tiago dizendo... aliás,
São João escrevendo o evangelho e dizendo que ele era o apóstolo que Jesus amava. Aí tá ele dando uma medalha pra ele mesmo. Não, então falando de São João, né? Ele é o filho de Zebedeu, irmão também de Tiago Maior, como a gente ouviu agora. E se vocês lembram que a gente falou que os nossos apóstolos, eles eram também homens empreendedores, né? Ele era sócio lá no empreendimento de pesca de André e Pedro. Então, São João já era faixa lá de Santo André, já era faixa de São Pedro, irmão de Tiago. Então era tudo meio que assim, o povo era próximo, era amigo, né? E ele também era discípulo de João Batista. Então, São João a gente tem como um exemplo de como o Vini disse, de um amor presente, de um amor contemplativo, de um amor que está com Jesus. Até porque ele foi o único apóstolo aos pés da cruz, né? Tinha Nossa Senhora, tinha as mulheres e tinha São João. Foi o único que não deu no pé. Os outros todos fugiram da raia, né? E São João estava lá, aos pés da cruz. E era também aquele que, né, no Evangelho de São João, a gente ouve como o discípulo que Jesus amava. E uma vez eu ouvi um padre falando, mas aí é interpretação mesmo, que São João faz isso, ele diz lá, o discípulo que Jesus amava, para que a gente possa também se colocar no lugar dele, né? Então, como Jesus nos ama, a gente também pode se ver como o discípulo amado. Não, e essa interpretação, ela faz bastante sentido, assim, né? Porque no fim do Evangelho, tem aquela conversa de Jesus com São João, né? Com o discípulo que ele amava, e com Pedro. E aí, São Pedro pergunta alguma coisa para Jesus, não vou lembrar exatamente, mas acho que São Pedro quer saber o que ele estava conversando com Jesus, um negócio assim. E daí Jesus diz, mas e se eu quero que ele permaneça até que eu venha? Ele, o discípulo amado, permaneça até que eu, Jesus, venha. Como é que o discípulo pode permanecer? Morreu. Porque de algum modo nós somos esse discípulo. Então essa figura do discípulo amado, que é fiel, que está próximo a Jesus e tal, esse tem que permanecer até que Jesus venha. Esse tem que ser cada um de nós, né? Isso, então nisso também a gente vê essa presença e a importância de São João, né? Dava para falar muito sobre ele, mas uma das coisas importantes é que ele foi o guarda da Virgem, né? Então depois da cruz, é nas mãos dele que Jesus entrega a Nossa Senhora. Ele diz para João, ó João, eis aí a tua mãe, né? Pega Nossa Senhora e leva como tua mãe. E é ele que cuida dela, ele que protege. Então, né, Nossa Senhora depois da morte de Jesus. E ele é o discípulo mais jovem também que a gente tem, né? Então, tem o episódio... É realmente o Joãozinho, né? É o Joãozinho mesmo, né? Um guri. Tem o episódio da ressurreição, quando vai correndo São Pedro e São João, né? Diz que São João chegou primeiro porque ele era mais novo. São Pedro já tava meio assim, ofegante, cansado, né? Rengo todo. Então, por isso que São João chegou primeiro. O fato dele ser mais novo deu muito pano pra manga. Porque os pintores... eu ia dizer isso, perfeito. Fala aí. Porque os pintores... renascentistas, sobretudo, não somente eles, né, mas sobretudo eles, quando iam fazer uma pintura de alguém mais jovem, puxavam muitos traços femininos na pintura. Tanto é que tem um quadro muitíssimo famoso, onde se diz, mas aquilo ali é uma mulher escorada em Jesus. Né? Tem uma Maria Madalena. E aí surge toda uma confusão que a pessoa adora, que a humanidade adora fazer. Sempre bom, né? Onde se falta um pouco de conhecimento. O pior de tudo é que eu acho que às vezes nem é falta de conhecimento, é mau caráter mesmo. É mau caráter, tem. Tipo, porque, poxa, é porque ele era mais jovem e tem traços mais delicados, né? Pode olhar, olha uma criança e olha o Vini com essa barba na cara, por exemplo. Né? São traços muito mais delicados se eu vou fazer uma pessoa mais jovem, né? E assim, tem quem goste, né? Tem quem goste. Mas nós podemos ver que essa jovialidade dele, e por mais que assim, às vezes a gente, sendo jovem, nós temos aquelas paixões momentâneas, né? Uma juventude traz isso. A gente falava muito, alguns episódios atrás, sobre ídolos e tudo mais. E a gente vê a maturidade dele,
que mesmo sendo jovem, mesmo sendo o mais novo de todos, foi o único que estava lá. Ali a gente vê um verdadeiro amor por Cristo e a gente começa a entender por que era o mais amado. E ele mostra... Desculpa, pode falar. Não, o que eu ia dizer é que há controvérsias sobre isso aí, de que o amor dele era muito grande, olha só, aí ficou... A gente lembra muito que ele ficou na cruz, verdade? Grande Joãozinho. Só que ele foi com Nossa Senhora. Com Nossa Senhora não é prepotente, mas eu acho que até eu ficava, porque ele apelou, né? Mas todo mundo podia ter ficado com ela. Vai saber, mas ele devia ser o xodó de Nossa Senhora, sei lá eu. Mas, bom, se era o que o filho mais amava, eu acho que a mãe também tinha um filho. Mas eu não sei se era o que ele mais amava, diz que é o discípulo amado, não quer dizer que ele era o mais amado. Ele é amado, ele sabia que ele era amado, ele não dizia que ele era o mais amado. Mas, enfim, nós temos essas muitas discussões, muitas conversas, mas... Tome do seu lado. Continuando, assim, né, na Guerra Civil aqui de São João, né, a gente... Eu sou Tim João. A gente também vê que ele tem um papel muito importante também depois na igreja primitiva. Porque né? ele funda a festa de São João. Não é por isso. Fogueira, balão? Não, gente, esse é outro João. Esse é outro João. Fogueira de São João. Socorro, Deus. Não, foi, São não foi João. Ele. Não, foi o outro João. Mas foi São João Batista no deserto, ele fez aí. Então. Isso aí, foi ele mesmo. Tava frio, fundou a fogueirinha lá pra se esquentar e o povo até hoje dança quadrilha ao redor da fogueira de São João. Desculpa, vamos seguir o nosso tópico aqui. Mas enfim, a festa de São João, esse São João aqui, o discípulo amado de Jesus, é em dezembro, no dia 27 de dezembro. Então não tem nada a ver com a festa de São João, né? Mas por que São João tem um papel muito importante na igreja primitiva? Porque ele vivenciou profundamente o amor de Jesus, né? Ele teve essa relação de amizade, de intimidade com Jesus, tanto que ele foi o primeiro devoto do Sagrado Coração, né? Então a devoção do Sagrado Coração começa com São João, quando ele, né, inclina a cabeça sobre o peito do Senhor e ali então absorve, né, essa profundidade, né, do amor de Deus. E esse amor que ele vivenciou, ele também leva aos outros através das suas pregações. Então ele não teve um papel assim fixo, né? De ele foi bispo, ele foi padre, ele foi assim, mas ele era meio que um itinerante por meio das comunidades, e ele ia e pregava, ele testemunhava assim com a sua pregação o amor de Deus e toda essa extrema caridade. Não, só para explicar, para o pessoal não se confundir, a gente quis dizer que São João não foi bispo no sentido que ele não foi bispo de lugar X, mas ele foi bispo, sim, né? Porque todos os apóstolos são bispos. Sim. Mas ele não ficou paradinho numa cidade, né? Judas Iscariotes era bispo, né? Sim. Ai, que horror. Mas enfim, né? E ele também é o vidente do Apocalipse. Então, São João, ele tem muitos livros na Bíblia. Tem o Evangelho de São João, tem a Carta de São João e tem também o Apocalipse. Então, tem várias formas que ele se manifestou, né? Como é que um homem desse não enlouqueceu, né? Sério, tipo, imagina essa divisão, né? Imagina, tipo... Cabeças e sobre cabeças, chifres e sobre os chifres coroas, e meu Deus do céu... É muito amparo de Deus, Eu né? tô pra descobrir alguém ainda que vai me dizer, eu consigo pintar isso aí, mas eu vou pagar a comissão pro cara pintar direitinho. E pintar e ficar bonito, mas eu pago. Se você conhece algum pintor aí... Não, hoje em dia nem existe, né? Esquece, nem existe. Hoje em dia o pessoal quer fazer umas riscaiadas no quadro e diz que é arte. Catholic Talk procura pintor capaz de pintar a visão do Apocalipse. Ia ser um quadro que eu ia ter na minha casa, com certeza. Mas enfim, deixa eu terminar São João, que a gente tá indo aqui, meu Deus do céu, coitado, né? Então, como a gente viu antes que tanto São Tiago Maior quanto São João beberiam o cálice, do mesmo cálice de Jesus, São João, ele não sofreu o martírio, né? Ele morreu de velho mesmo, morreu de morte morrida como velho. Mas isso não quer dizer que ele não sofreu, né? Ele sofreu muito, ele foi muito perseguido. E ele também foi bastante torturado, essa perseguição, e por fim ele foi exilado, né? Ele não pôde viver na sua terra. Mas depois de bem velhinho ele voltou, né? Voltou e aí pôde morrer em paz.
E era isso. Né? Era isso. Então, o importante é que ele não fundou a festa de São João, gente. Tá. De tudo isso a gente pode entender também que ele não foi martirizado porque ele era mais novo, ele conseguiu fugir. Os outros não conseguiram fugir. Largou na pernada. Exatamente. Por isso que ele passou por tantos lugares, né? Ele ia fugindo e cantando Correndo, as né? misericórdias do Senhor. Claro. O vento Por isso que nos ele foi- calcanhar. evangelizou mais cantos do mundo. Porque é a pernada, Tá né? até hoje um Guinness, né? O apóstolo que mais... Que mais caminhou. Maior número de passos Com perseguidores. Enfim. Vamos a Tiago menor? Tiaguinho, Tiaguinho. tá vendo aquela lua? Não sei, isso é Tiaguinho? Ah, eu não faço a É, mínima isso é ideia. Tiaguinho, mas não é esse que a gente Não vai é falar. esse aí. Ah, tá. São Tiago Menor, hoje vocês vão enjoar de ouvir minha voz, né? São Tiago Menor, ele é o filho de Alfeu e também primo de Jesus, né? Então a gente tem o São Tiago grandão e tem o São Tiago pequenininho. Isso não significa que ele não seja importante, né? São Tiago Menor, ele teve um papel muito importante na igreja primitiva e até há alguns relatos que reconhecem ele ao lado de São Pedro também como uma coluna da igreja naquela época, né? Mas uma coluna que pode ser que o nome nos engane. Mas ele não era anão. Ah. Então não era uma coluna menor do que as outras, Ai, meu Deus. né? A gente não... Uma curiosidade interessante que eu não falei quando eu falei do Que meu ele tinha Tiago. 1 metro e... Não é isso. Quando eu falei do meu Tiago, eu não falei disso. Mas se você conhece alguém que se chama Tiago, e alguém que se chama Iago, e alguém que se chama Jacó, todos eles têm o mesmo nome. Porque tudo isso vem da mesma raiz, né? Tudo da mesma raiz, Jacobos. Ou, né, enfim, depois vira Iago e etc. E Tiago e Santiago, né? Que é só juntar o São e o Tiago e vira Santiago. Então é tudo o mesmo nome. Então, se conhece um Tiago, chame ele de Jacó e digam, mas é o teu nome, irmão. Ele vai ficar feliz. né? E então um dos papéis importantes que São Tiago teve na igreja primitiva é também narrado no Concílio de Jerusalém, né? Nos Atos dos Apóstolos, quando eles estão ali naquela indecisão, o que eles fazem com os pagãos que se converteram ao cristianismo, né? Se eles adotam todas as leis do judaísmo ou se eles não fazem nada e continuam vivendo assim. Então, São Tiago, ele vem em auxílio, na verdade, dos pagãos e ajuda, né, tem um papel importante na decisão de que eles não precisam aderir a todas as leis do judaísmo. Porque acontece o seguinte, né? Tinham judeus que se converteram ao cristianismo, como os apóstolos, porque eles eram judeus, né? E tinha aquelas práticas próprias deles, tipo não comer tal carne, fazer tal coisa, não fazer tal coisa. E aí começou a discussão se quando um pagão se convertia ao cristianismo, ele precisava abraçar tudo isso que os caras que eram judeus e viraram cristãos faziam, né? Então, não pode comer tal carne. E o principal problema era o da circuncisão. Se não sabe o que é circuncisão, não vou explicar, procura no Google. Não. Procura no Google. Mas é uma experiência interessante. Não, deixa ser bom. Mas enfim. Os textos do Google. Não no Google Imagens. Exatamente. Procura com o Safe Search ativo, né? É isso aí. Exatamente. E então, porque o pessoal se convertia e aí vai circuncidar aqueles homens de... O cara tem 20, 30, 40, 50 anos, vai ser circuncidado, vai achar boa esse negócio. E aí começou a discussão. O que fazer, o que não fazer. E isso foi o primeiro concílio da igreja, chamado Concílio de Jerusalém. Inclusive, nesse concílio fica clara a autoridade de São Pedro, porque ele bate o martelo e diz, não é assim. Enfim, a igreja conseguiu perceber que essas práticas eram próprias do judaísmo, não eram essenciais. Ela conseguiu perceber o que é cristianismo, o que não é. E São Tiago foi muito importante, como a Aline falou. Porque senão a gurizada aí... não, tem que se considerar, deixa pra lá então, eu rezo em casa, né, eu tô tranquilo. Isso aí até nos ajuda a entender um pouco sobre os perigos do puritanismo, né? Porque ali a gente consegue ver que eles colocaram... não é uma linha divisória, mas é quase que o ponto de tipo assim, não, isso aqui não vai impedir de que se a pessoa Porque não é essencial. E aí que tá o perigo do puritanismo, porque muitas vezes a gente se priva
e se diz estar sendo santo e fazendo a coisa correta, nos privando de, por exemplo, tomar uma cerveja, fumar um charuto. Eu tô pegando aqui os extremos porque é algo que a gente vê ainda, né? E aí cair nesse puritanismo, achando que isso aí é isso aqui, né? Então, lá naquele tempo eles já estavam começando a ver esses problemas, né? E a vibe não era bem essa. Exatamente. E São Tiago também, ele tem uma carta, né, na Bíblia também, carta de São Tiago. E nessa carta ele não fica dizendo, porque eu sou primo do Senhor, eu sou irmão do Senhor, né? Não, ele diz, eu sou o servo de Deus, né? Eu sou um servo do Senhor. E é nessa famosa carta que nós ouvimos que a fé sem obras é morta, né? E que a gente precisa viver a nossa fé com obras, né? E ele também é essencial ele, na verdade, uma mensagem essencial dos seus textos e também da sua vida, né? É um abandono em Cristo, né? O abrir espaço na sua vida para dar espaço para Deus, né? Então, não ficar se prendendo à sua vontade, ao seu querer, mas sim deixar que Deus seja o Senhor da tua vida. E por fim, né? A festa de São Tiago Menor é no dia 3 de maio, então foi há pouco tempo, né? Então a gente tá gravando em maio. E ele foi... Não, e é junto com São Felipe, se eu não tô enganado. Isso. Foi agora. São Tiago e São Felipe, tudo no mesmo dia, o famoso combo. E por fim, São Tiago Menor, ele foi apedrejado até a morte, né? E se não bastasse ter sido apedrejado, ele foi também depois pisoteado, né? Então tacaram as pedras e pisotearam o homem, né? Pouca coisa. E agora ele. Ele. O que você mais esperou que falássemos sobre? Ele. Que você tem raiva. Sim, muita gente tem raiva dele. Muita gente acha que, a culpa é dele. Jesus morreu por causa dele. Ele que entregou o cara. Com bons ouvidos, graças a Deus. Aquele que em certos lugares a gente malha, né? Ele mesmo, Judas Iscariotes. Sempre que você ouvir falar sobre os apóstolos, ele vai ser o último a ser citado. Tanto nas escrituras, quanto nos documentos da igreja. Ele sempre vai ser o último a ser citado. E geralmente aquele comentário, né? Aquele que o entregou. Geralmente foi já um spoiler, né? Ele que traiu Jesus. Ele tem essa medalha, esse alerta no seu nome, porque sim, ele fez isso. Mas ainda antes do fato dele ter entregado Jesus, nós precisamos parar e pensar uma coisa. Uma vez, toda essa ocasião de Páscoa, né, se fazia encenação da Via Sacra na paróquia na qual eu participo. E uma vez, organizando, a gente chegou numa conclusão de que por que a gente nunca encenou a parte de Judas, né? Porque também faz parte. E o padre me disse o seguinte: tudo bem, podem colocar, mas tomem cuidado, porque sim, Judas entregou. Mas cuidado da forma que vocês vão colocar isso, né? Tanto é que o fato a festa de Judas lá é malhar Judas, né? Isso. Fazer um boneco e espancar o boneco, né? Lá pro norte, né? Eu conheci várias pessoas que falavam que... Acho que é na Sexta Santa, né? Uhum. Na Sexta Santa se tem, nesses lugares, essa celebração popular, assim, se faz justamente um boneco e tal, de pano, que é o Judas. Então, nossa, se bate nele, põe fogo, faz tudo, assim, né? Sinceramente, assim, né? Não quero julgar a cultura de outros estados e tal, mas eu lembro que naquela ocasião que eu falei que essas pessoas até surgiu essa discussão, que isso tinha 2 efeitos negativos. O primeiro, que é tirar o foco da Sexta-feira Santa, porque tu começa... Porque assim, virava uma farra, né? Claro. Porque as crianças vinham, eu quero chutar o boneco. Tipo, virava uma gritaria, um tendel na Sexta-feira Santa. E a outra coisa é que isso ajuda a consolidar essa ideia, que muita gente ainda tem, de não girar a chave, de achar, quem matou Jesus foi lá os judeus do Império Romano e quem entregou foi Judas. E na verdade, a gente tem que girar a chave sim, mas quem matou Jesus, a culpa, assim... É nossa. É nossa, porque foi o pecado, né? Foi por causa do pecado que ele teve que carregar. Então, se você está com raiva de alguém ter entregado Cristo à morte, pode se espancar também, né? Tem raiva de si mesmo. Foi por todos nós
que Cristo morreu, né? Foi pela salvação de todos, não por uma em exclusivo, né? Tanto é que é muito instintivo, né? Quando nós falamos de Judas, já vem aquela coisa na cabeça, mesmo quando não é o Iscariotes. A gente já vem com esse peso do nome, né? E uma coisa que é bem importante a gente ressaltar, que é os próprios evangelistas, os evangelhos foram escritos após tudo ter acontecido. E os próprios evangelistas, eles insistem na presença de Judas como um dos 12, né? Pode ver que toda vez... Pode falar aí. Achei que você tinha levantado a mão. Pode ver que toda vez que se fala, ele tá lá no meio, né? Os 12, tudo bem que eles falam Judas, o traidor, aquele que entregou. Tudo bem que se tem, né, esse peso, mas ele tá lá. E a gente pode às vezes pensar, por que Judas foi escolhido, né? Sendo que Deus já é onisciente, né? Ele sabe de tudo. Então, por que ele escolheria, né? Vale a pena a gente ressaltar, porque assim, ó, Judas ele foi escolhido e ele era o ecônomo ainda dos apóstolos, né? Sim, Judas, também conhecido como ladrão, né? E roubava da bolsa comum, né? E tipo assim, o que esse cara tá fazendo aí, sabe? A gente acaba pensando nisso, né? E ele severamente, né? No Evangelho de Mateus a gente pode ver que se diz, né? Ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Então já podemos esperar de que realmente, né? Ele tem esse peso e ele vai sempre ter esse peso. Mas é um peso que faz parte do mistério salvífico, né? É um peso que foi necessário que acontecesse, tá? E aí, depois que isso aconteceu, vamos a um ponto que às vezes a gente não lembra, tá? Diz no Evangelho de Mateus que ele se arrependeu, restituiu as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos idosos, dizendo: pequei entregando sangue inocente. Mesmo se em seguida ele se afastou para ir se enforcar. Então assim, vejam, nós temos essa raiva, nós temos esse peso, nós colocamos esse peso sobre ele, mas houve um arrependimento. Ele fez o quê? Ele restituiu, ele devolveu as moedas. Quando nós pecamos e nós procuramos a confissão, o que nós somos convidados a fazer? A reparar o nosso erro, né? Claro que o erro dele não foi somente as moedas, que foi muito maior que isso. Tanto que, se a gente compara com Pedro, né? Depois da queda de Pedro ali, ele se arrepende, ele volta ao Pai e tudo mais. Só que tem uma diferença que existe em Judas, né? Ele devolve, né? Ele acontece tudo isso, só que mesmo assim, sabendo que essa traição levou à morte de Jesus, transformou, deve ter transformado de uma forma absurda, porque o arrependimento dele veio com todo o peso do que ele fez, porque sim, nós mesmos que nos arrependemos, nós somos culpados, né? E vale muito a gente lembrar e pegar o ensinamento da regra de São Bento, né? Que é no capítulo 5, ali mais ou menos, de que nunca se desesperar da misericórdia divina. E Judas, ele se desesperou, por isso ele se suicidou. Ele chegou, não tem jeito, não adianta, o que eu fiz é muito grave. Os caras me falaram lá que ai de quem, né? Então assim, eu já vou antecipar isso aqui, né? Eu já vou... E afinal, assim, né? Quando a gente pensa nesse papel negativo desempenhado por Judas, a gente deve também inserir ele na condição de que é o plano de Deus, foi a forma como Deus pensou que tudo acontecesse, né? Não que Deus obrigou ele a fazer isso, né? Mas exatamente. Que Deus previu isso e Deus aí... Aí tá, não é que Deus, tipo assim, escreveu tudo e vai ser assim que vai acontecer. E não tenho minha liberdade para escolher. Não, é que Deus preveu, é exatamente isso, né? Eu acho que foi maravilhosa a definição. Ele preveu que isso aconteceria, não ele obrigou Judas a fazer, né? Tanto é que pode ver que Judas, ele se arrepende, né? E aí Deus vai lá obrigar a pessoa a se arrepender também agora, né? Surge uma conversa, né? Que às vezes a gente
a gente para pra pensar realmente assim nessas ideias que a gente vai criando e tipo, não faz sentido. Não faz sentido no fim das contas, né? E por que Cristo chama a um apostolado tão alto alguém que ia entregar ele, né? Por caridade, por amor, né? Um dos motivos por qual Judas é chamado é isso, né? E isso nos faz ter uma atenção, e aqui é uma coisa muito importante. Se no meio dos 12 teve um que traiu a Cristo, e se no meio dos 12 aconteceu tudo isso, imagine hoje na nossa igreja. Então, quando você vê um padre fazendo alguma coisa que você acha errado, ou que realmente pode ser errado, ou um bispo, ou qualquer pessoa que seja do clero, ou seja um leigo com um cargo importante dentro da comunidade, ou qualquer coisa do tipo, lembre-se disso, que todos, se entre os 12 estava inserido alguém que poderia trair a Cristo, também pode acontecer nos dias de hoje. Então esse acontecimento, esse fato de Judas Iscariotes ter estado entre os 12, ter feito isso, ele nos abre o olho a muitas coisas. Então assim, a gente segue sempre aprendendo com a economia divina, com o plano de Deus, com tudo que ele pensou. Porque ali é uma atenção, sim, com cuidado com quem está, que todos nós somos suscetíveis a cometer algum erro e tal, né? E ser apóstolo não garante, naquele tempo não garantia uma pureza nos costumes, né? Não era certeza, tipo assim, só apóstolo vou ser santo, né? Tanto é que nós podemos ver que não tem São Judas Iscariotes, né? Nós podemos perceber isso. E nada escapa do poder e do olhar justo de Cristo, do olhar justo de Deus. E Ele vai separar o joio do trigo, não nós. Então, quando nós fazemos esse julgamento sobre Judas, que nós possamos lembrar disso, que quem separa o joio do trigo é Deus. E é interessante pensar também que tem santos que tiveram visões do inferno e disseram que viram Judas lá, né? Mas mesmo assim a igreja nunca disse que Judas está no inferno. Não vai encontrar nenhum documento, nenhum lugar onde a igreja diz, pá, ele está no inferno. Até porque a igreja nunca diz quem está no inferno. A igreja só diz algumas pessoas que estão no céu. Porque justamente isso, ela sabe que o juízo cabe a Deus e tal. Então, às vezes a gente é rápido assim, né? Em condenar e tal. Deve estar no inferno. Olha, não sei não, irmão. Mas o fato é que se tu ficar desejando o inferno pros outros, tu vai ganhar ele pra ti, pode ter certeza. Certo? Deu uma pesada no clima, porque é realmente importante nós falarmos isso. Poderia chegar aqui e falar, Judas, o traidor, desgraçado, vamos voltar no tempo e matar ele. Imagina voltar no... Enfim, tem um... Deixa eu falar. Vingadores 8. É que tem uma série Reino quântico atrás de Judas. Tem uma série de livros, que eu não vou falar o nome, porque eu não quero que ninguém leia. Que é uma série de livros bem idiota, tipo o Código da Vinci, assim. Que é um cara que fala muita asneira. E ele imagina um cara que volta no tempo, para a época de Cristo. Enfim, mas ele volta no tempo e tal. Só que o cara escreveu isso como se fosse verdade, como se ele tivesse recebido esse testemunho de um oficial dos Estados Unidos que realmente... né, e que até hoje a Igreja Católica está perseguindo esse cara. Enfim, eu li esse livro, perdi um tempo da minha vida fazendo isso bem. Não li os outros que vêm depois. Mas, e aí tem esse tema da viagem no tempo. Imagina, eu vou voltar no tempo e vou matar Judas. Né? Vai saber. Enfim, lembra que quando a gente começou a falar dos apóstolos, nós falamos muito sobre o número 12, que eram as 12 tribos, que tinha que ser 12 e tal, blá 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 blá. E o que aconteceu? Judas dissolveu o time. Se suicidou, né? Ele teve essa decisão assim na vida dele. E aí, não somos mais 12, somos 11. Mas tá errado isso aí. Eu acho que eles deviam ter tudo assim, prato, camiseta, tudo, 12 apóstolos. Aí, gurizada, ou a gente compra tudo novo, ou a gente consegue outro. Então a gente tem que suplantar. Devia ter uma placa lá no cenáculo. Os 12, a residência dos 12. Agora a gente é 11. Pra comprar placa nova, vender cadeira, cama. Judas roubou o dinheiro, cara. Não tem mais como comprar, a gente tem que... Consegue mais um aí e já era assim, tirar na sorte. Não foi por isso, tá? Foi porque foi necessário manter
o que Deus apresenta, né? O número 12 ele tem realmente, já falamos sobre simbologia, essa mística e tudo mais, né? Mas depois da Páscoa ali, que a galera passou aqui aquele furduncinho ali. Pera aí. Vamos botar a mão na massa. Pera aí, vamos dar uma olhada aqui. Nós precisamos voltar a ser 12. Porque nós temos um joguinho semana que vem, tem que fechar o time. Vai ter um joguinho contra os Zumos sacerdotes. A gente tá muito bom hoje. E aí eles decidiram o quê? Decidiram colocar um novo apóstolo. E eu acho que muita gente não sabe disso. Que é o que acontece até hoje quando a igreja vai ordenar um novo bispo. É exatamente isso, é um novo apóstolo. Vai ser ordenado um novo apóstolo. E o novo apóstolo é Matias. E foi realmente, tava entre ele e outro cara, né? Tinha um negocinho ali, entendeu? Tá, vamos tirar aí no quê? No paro ímpar, vamos fazer o quê? E aí, Matias, ele foi escolhido por ter também vivido como discípulo, exatamente. Ele foi testemunha de toda a vicissitude terrena de Jesus, ele sempre estava por ali, entendeu? Era um estagiário. Tipo assim, o cara tava ali. Foi efetivado. E aí, é basicamente isso, né? E ele foi um dos que permaneceu fiel até o fim a Cristo, né? A grandeza dessa fidelidade, ela acrescenta depois do seu chamado, né? Depois desse chamado para poder vivenciar esse lugar de apóstolo, né? No lugar de Judas. E ali, né, para poder compensar aquela traição de Judas ali, né? Vamos colocar alguém que realmente seja carne nova aí, né? Dá uma animada no grupo, o pessoal tá meio apreensivo. Não, o pessoal tava feliz, né? Jesus tinha sido ressuscitado, aparecendo todo mundo. E aí, lembra que eu fiz uma comparação de Judas na igreja com a igreja de hoje? Aqui vem outra comparação, que é a colocação de Matias, que era um homem também justo, um homem que estava acompanhando, que permaneceu fiel até o fim, nos faz perceber que, bom, eu estou vendo que tem muita gente fazendo coisa errada, então a comunhão dos santos também nos pede, né, que nós também temos essa responsabilidade, então a gente vai lá e equilibra. Em vez da gente estar ali, né, todos têm direito à boa fama, lembrem-se disso, mas em vez de nós estarmos ali julgando e tal, vamos dar uma equilibrada, né? Se a gente vê que não está dando muito certo, vamos, né? Porque nós somos parte da igreja, a gente não está ali só recebendo ordem, cumprindo uma função ali, não. É responsabilidade nossa essa igreja caminhante, né? Essa igreja que nós estamos vivendo. É aquilo de vencer o mal pela abundância de bem, né? Arrancar o mal pela raiz, mas Jesus não fez isso. E Deus não faz assim, não é assim que ele faz as coisas, né? E Matias estava lá em Pentecostes, né? E a tradição da igreja, assim, não se tem muitas informações também sobre Matias, né? Isso foi o Papa que disse. E assim, segundo a tradição, ele, depois de receber o Espírito Santo ali em Pentecostes, que também já está chegando, né? Tá chegando. Tá chegando. Vem como em Pentecostes, costes. A gente não Ele saiu voltando, ele saiu para evangelizar na Judéia, na região da Capadócia, onde veio seu Jorge vem lá da Capadócia. Não tá descendo não. E depois ainda teve nas terras distintas da Etiópia, e foi uma grande missão, e assim como todos os outros apóstolos, né? A tradição nos conta que ele conseguiu converter muitos, né, em todos os lugares onde ele passou. Ele mesmo também sofreu duras perseguições e também foi martirizado, né? Porém, ele não desanimou como todos os apóstolos. Mas teve um que deu uma desanimadinha ali, Maria apareceu, vamos lá, né? Deu aquele gás ali. Com Nossa Senhora de Coach, que Ele entregou então a sua vida por Cristo, e a tradição diz que São Matias morreu de apedrejamento também. Famosa lapidação. E aí, é verdade, eu aprendi isso contigo no outro episódio, né? E aí, depois disso, São Tiago Menor foi apedrejado e depois pisoteado, né? São Matias, ele foi apedrejado e depois ele foi decapitado na cidade de Jerusalém. E provavelmente expuseram a cabeça em algum lugar, será que não? Bom, provavelmente. É possível. Provavelmente, mas eu não achei essa informação, tá? Porque se o Papa Bento diz que não tem muita informação sobre o apóstolo, quem sou eu pra ter mais informação que o Papa Bento?
Então, são os 12 apóstolos. Os 12. Os 12, né? Voltaram a ser 12. Essa é a importância da comunidade, é a importância de cuidarmos também, e disso assim a gente pode tirar muitas conclusões, né? Dessa apresentação, desse conhecimento dos 12, nós conseguimos linkar em muitas coisas. E aqui uma conclusão sobre essa trilogia, que é muito importante, vale para nós compreendermos que nós tínhamos os empresários, nós tínhamos o ladrão, nós tínhamos os revolucionários, nós tínhamos os que vieram depois, nós tínhamos os que eram parentes que estavam por ali, os jovenzinhos, os velhinhos. Então, essa é a igreja de Cristo, né? É para todos, é para o mundo, é para o reino. Então, amigos, quando vocês começarem a pensar assim, mas aquela pessoa ali não merece estar aqui, Judas ela é ladrão, né? Mas aquela pessoa ali não merece tal coisa. Bom, tem o outro lá que era o Che Guevarinha, né? Bom, lembre-se que Cristo, para os 12, ele escolheu diversas pessoas, de diversas religiões, vamos dizer assim, né? Antes de serem cristãos e antes de serem católicos, ele abre ali o que nós conhecemos hoje na igreja, que é de ter diversas pessoas, de todos estarmos unidos por um único objetivo, mesmo sendo cada um diferente do outro. E a importância disso para a construção da história, para a construção da salvação do mundo. Amém, eu até me emocionei com esse discurso. Botei a mão no peito aqui e foi uma lágrima. Isso aí, nossa primeira trilogia chega ao fim. Será que vai ter uma sequência de trilogia? Será? Vamos deixar no ar. Uma sequência da trilogia? Uma sequência, a gente fala de São Paulo, São Barnabé, os primeiros, os segundos que foram os primeiros sem ser os 12. Agora eu me confundi Enfim, total. É melhor a gente parar, porque o segundo que foi o Faça primeiro uma árvore sem ser o genealógica. Aliás, se alguém fizer árvore genealógica e mandar no Instagram, a gente posta. A gente reposta. Façam aí, marquem a gente, né? Junta as pontinhas que e vai vai ser ganhar um salve. um prêmiozinho no Instagram. A gente vai dar o troféu. Conteúdo digital, né? O troféu Isso aí. parabéns. Obrigado por nos escutarem por todo esse tempo. Esperamos que essa trilogia tenha servido também para que você possa conhecer e compreender um pouco mais sobre a beleza da Santa Igreja Católica. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.